novamente bem-vindo a todos. A gente vai estudar um pouquinho, vai explorar um pouquinho esse assunto da epidemia de solidão, do que o isolamento faz aí com a nossa saúde física e mental, e como que a compaixão e, óbvio, a terapia focada na compaixão pode ser uma resposta para isso. Olha só, coloquei uma frase aqui, assim, que para mim ela é impactante, né? Então, ela diz assim, ó: chame isso de clã, de rede, de tribo, de família. Chame do que quiser. Seja lá quem você for, você precisa de um para chamar de seu. Você precisa porque é humano. Nós precisamos de grupo. Nós precisamos de comunidade. Então, o que está acontecendo hoje? O ano passado, a Organização Mundial da Saúde, ela oficializou um problema, que é a questão da solidão, da desconexão social. Então, hoje, então já está assumido, né, que a solidão é um problema de saúde pública global. Então, lá em 30 de junho do ano passado, né, quase um ano, a Organização Mundial da Saúde publicou o relatório global da Comissão sobre Conexão Social, colocando aí esse tema, né, no centro da agenda de saúde, ao lado de questões relacionadas à saúde física e mental. Até porque a solidão, a gente vai ver isso aqui ao longo da aula, ela está completamente associada aí com questões, né, de saúde física e mental. Então, em 27 de maio de 2025, a Assembleia Mundial da Saúde aprovou essa resolução, né, WH 78.9, que reconhece a conexão social como determinante de saúde. E aí, qual que é a importância disso, né? A partir do reconhecimento e da oficialização desse problema global, então tá, então nós temos um problema, nós temos que criar estratégias, né, para resolver esse problema. Enquanto não vê, não cria estratégia para resolver. Então a OMS convocou os países a agir. Então, essa resolução, né? Então, nesse documento, que eu vou mandar esse documento para vocês também, a Organização Mundial da Saúde explicita, então, o problema e faz essa ligação da conexão social com uma melhor saúde física, uma redução da mortalidade e morte precoce, né? Então, esse também é um outro relatório, né, da Organização Mundial da Saúde, que eles é o documento, né, de 27 de maio que eu falei para vocês, e que eles convocam, né, os países a pensarem em políticas públicas para diminuir o isolamento e a solidão. Então a gente vai ver já já também que o isolamento, isolamento e solidão, a gente não está falando de coisas iguais, tá? Tem uma diferença nisso. E né, o isolamento físico, ele está mais relacionado a problemas de saúde física, mortalidade o sentimento de solidão, que é uma questão mais subjetiva, ele está relacionado mais a transtornos mentais. A gente tem evidência, a gente tem um artigo mostrando isso. Então, olha só, essa é uma evidência que mostra que para a gente é uma revisão, é uma meta-análise, o que é uma meta-análise, para quem não sabe? É o maior nível de evidência que a gente tem de um dado, porque ele junta vários estudos e é como se ele fizesse, entre aspas, um resumo, né? Ele faz uma análise estatística de vários estudos. É claro que uma meta-análise de estudos ruins, ela não é boa, mas a gente está aqui conferindo que é uma boa meta-análise. Então, essa que é uma meta-análise que justamente relaciona a questão das relações, da falta de relações sociais, da falta também de qualidade das relações sociais, ao maior risco de mortalidade. Inclusive, eu vou sugerir alguns livros para vocês e é equivalente a fumar 15 cigarros por dia. Então, vamos para números, pessoal. Então, olha, cerca de uma em cada 6 pessoas no mundo relata solidão. É muita gente, né? É um problema, tem uma escala global. E a solidão e o isolamento social, eles estão ligados a aproximadamente 100 mortes por hora. Veja, não é morte direta, né? Mas ela é uma associação. Então, como a gente vai ver aqui no decorrer da aula, o que acontece
com a nossa fisiologia, com o nosso corpo, com a nossa mente, quando a gente está desconectado, quando a gente não tem conexões significativas, importantes, conexões de cuidado, o nosso corpo e nossa mente, eles vão adoecendo. Então, é por isso que morre, tá? E a OMS destaca, com base em diversos estudos, né? E uma coisa muito interessante que fala, né, em um dos livros, que ah, as pessoas estão sofrendo disso, mas elas ainda não conseguem entender que isso de fato é um problema e é um problema de todo mundo, não é um problema só delas, né? Tá aí para todo mundo ver, mas parece que, entre aspas, ainda não caiu a ficha, né? Então, a OMS, com base em diversas pesquisas, a gente tem muita pesquisa sobre isso, vai destacar que conexões sociais fortes se associam a melhor saúde e maior longevidade. Então, e olha só, é um risco modificável, pessoal. E um alvo legítimo de políticas públicas, né? Isso que é legal, é um alvo modificado. Na verdade, não é legal, essa é a boa notícia, né? Quem é mais afetado? Ah, todas as idades estão sujeitas aí a sofrerem, né? Por conta do isolamento, da desconexão social, mas ela é mais prevalente, sim, entre 13 e 29 anos, pegando aí uma faixa adolescentes e jovens adultos, e varia aí entre 17 a 21%, com um pico na adolescência. Países mais pobres sofrem mais também. Cerca de 24% das pessoas relatam solidão, que é o dobro dos países com uma renda maior, né? Países mais desenvolvidos. Então, desigualdade social está associado a um maior isolamento, desconexão social. A outra coisa é que também, né, pode atingir 1 em 3 idosos, 1 em cada 4 adolescentes, grupos como pessoas com deficiência, migrantes, LGBTQIAP+, PN+, povos indígenas e minorias étnicas, eles vão enfrentar barreiras adicionais para se conectar. E por quê, né, gente? Por que agora? Então, eu vou indicar 3 livros para vocês aqui, né, nessa aula, e Uma Vida Boa e o de Conexão da Saúde Social, eles falam basicamente a mesma coisa, né? Eles levantam, né? Por que isso está acontecendo agora? É claro que não é uma coisa que a gente dormiu todo mundo conectado, uau, que maravilhoso, e de repente acordamos desconectados, né? Então, na verdade, quando a gente olha do ponto de vista da evolução, né, da nossa espécie, os grupos eles começaram a aumentar mais lá na época da agricultura, quando a gente deixou de ser caçador-coletor para ser agricultor. Então, as possibilidades, né, de crescimento populacional, porque a comida aumentou, ela aumentou muito. Então, quanto mais, né, nós vivemos bem, pessoal, em grupos menores, nós não vivemos bem em grupos muito grandes. A gente precisa ter comunidades pequenas, né? Então, desde lá já foi havendo uma desconexão. E é claro que hoje a gente vive um momento contemporâneo com algumas questões, assim, alguns pontos particularmente propícios para isso, né? Bom, tem uma questão que não é tão contemporânea, mas assim, a pessoa que tem uma saúde mais frágil, uma limitação funcional, vamos pensar no caso de um idoso ou de um deficiente, isso vai dificultar a mobilidade delas e a participação social, até porque não tem muita inclusão para essa população, né? Isso aumenta o risco de desconexão. Baixa renda e baixa escolaridade também reduzem acesso a oportunidades de convívio. Às vezes a pessoa ela não tem o dinheiro para pegar um ônibus para encontrar com alguma pessoa, não tem acesso a lazer gratuito, por exemplo, a comunidade dela não oferece isso, e isso acaba elevando a vulnerabilidade. As nossas comunidades, entre aspas, né, elas não têm uma infraestrutura suficiente e políticas públicas adequadas com relação a espaço público de encontro, a serviços comunitários e redes locais que possam promover a conexão entre as pessoas. E é claro que a gente não pode deixar de citar aqui os efeitos negativos das interações digitais. Então, ainda que não, mas eu converso com as minhas amigas no WhatsApp. Isso é ótimo.
Só que a maior parte da interação das pessoas com rede social é isolada, né? Completamente isolada. Ela está ali sozinha com uma telinha. E, em geral, tempo de tela excessivo, especialmente entre os jovens. Então, nessa população, principalmente, vai aumentar o risco para diminuir o bem-estar devido à solidão. A outra coisa é que isso vem acontecendo ao longo das últimas décadas, um declínio de estruturas familiares extensas. Aliado a isso, as pessoas estão indo morar muito sozinhas, né? Gente, por exemplo, aqui em São Paulo tem um boom de prédio, tudo predinho de 30 metros quadrados, 20 metros quadrados. Não é para famílias morarem, né? Para uma pessoa só morar sozinha. E morar sozinho está associado a menos interações diárias e redes de apoio menores. A OMS também coloca isso como uma causa, redução de práticas religiosas. A questão não é a religião em si, a questão é a comunidade, é o grupo, né? A interação que a gente tem com as pessoas quando a gente está num contexto religioso. O aumento da longevidade também, porque mais anos finais vividos de forma isolada. E também que assim, a gente está colhendo muito isso, né? Apareceu isso, agora vem vindo aí, o que a pandemia fez? Pum, explodiu. O impacto da pandemia, né? Que é um conflito, um desastre recente. Esse é um outro documento da Organização Mundial da Saúde que vai falar e vai contar para a gente o trabalho das comissões sobre a conexão social. Então, assim, os países estão se organizando, estão compondo comissões para trabalhar em prol da conexão social. Bom, por que isso é tão grave? O que a solidão faz com a nossa saúde e com a nossa sociedade, né? A gente já sabe, por meio de pesquisas, e depois eu vou mostrar com mais detalhes como é que a terapia focada na compaixão vê isso. É lógico, a terapia focada na compaixão vê isso com base em evidências, com base em explicações aí neurofisiológicas, né? A conexão social ela vai nos proteger ao longo da vida, e isso tem uma explicação evolutiva. Já já eu vou contar isso para vocês. Fica aí. A conexão social, ela reduz inflamação, ela diminui risco de problemas físicos graves, previne morte precoce e fortalece comunidades mais saudáveis, seguras e prósperas. Agora, a solidão e o isolamento estão associados a um maior risco de acidente vascular cerebral, e a gente tem alguns estudos feitos pela própria Sociedade de Cardiologia Americana sobre isso. Então, está relacionado a mais morte por AVC, por doença cardíaca, diabetes, declínio cognitivo, mortalidade precoce, tem uma piora na saúde mental com risco dobrado de depressão, mais ansiedade e mais ideação suicida. A grande questão é que nem sempre e quase nunca, na verdade, os nossos pacientes vão chegar na nossa clínica dizendo assim: eu estou doente porque eu estou isolado, porque eu estou desconectado socialmente. Isso é uma elaboração. Ela vai chegar com ansiedade, ela vai chegar deprimida, ela vai chegar com muita vergonha, com autocriticismo hostil, sim, imenso. E aí, pessoal, os impactos, né, também vão atingir a educação e o trabalho. As pessoas vão ter um pior desempenho escolar, elas vão ter mais dificuldade de manter emprego e renda, o que vai gerar mais custos para a sociedade. Então, é lógico, mexeu no bolso, a gente vai fazer alguma coisa, né? O isolamento, a desconexão social, tem um impacto na economia, de um país. E aí, como eu estava explicando para vocês, né, o isolamento e a solidão, eles vão ter impactos diferentes. O isolamento é um estado objetivo, a pessoa está longe das pessoas, né? E ela vai ter um impacto mais destrutivo nos resultados de saúde física e mortalidade. Enquanto que a solidão, que é um sentimento subjetivo, ela vai ter um efeito mais forte na saúde mental, sendo uma causa direta. E é isso que mostra o estudo da Juliane Holt-Lunstad, aqui de 2024, que ela vai mostrar exatamente isso, a conexão social como um fator crítico aí.
para doenças físicas e mentais. É um artigo bem legal, que eu também vou mandar ele para vocês. Bom, qual que é aí nossa resposta global e próximos passos, né? A Organização Mundial da Saúde, ela traçou um roteiro com 5 frentes de ação para sociedades mais conectadas. Então, ela diz que os países têm que propor políticas públicas, aumentar o número de pesquisa, de evidência científica a respeito dos efeitos deletérios da solidão e da desconexão. Lógico, pensar em intervenções, medir. Então, a gente vai precisar de inventários, escalas para medir tudo isso, incluindo aí o desenvolvimento de um índice global de conexão social e também um engajamento público para mudar normas sociais. Aquela resolução que eu mostrei para vocês, a WHA 78.9, convoca os países a criar e a integrar políticas de conexão social no sistema de saúde, monitorar os dados, considerar o papel aí das tecnologias digitais e também promover ambientes que favoreçam a participação e o apoio mútuo. Então, assim, quando a gente pensa em criar uma comunidade, não é pouca coisa, tá? Em qualquer nível que isso possa acontecer. E o mais legal disso é que, com todo esse trabalho da OMS, com relatório, com resolução, gente, esse tema sai do indivíduo, sabe? Então, não é um problema individual, não é um problema do seu paciente, não é um problema seu, é um problema coletivo. E entrou aí na governança, né? A conexão social, então, nesse momento, ela passa a ser uma prioridade de saúde pública. Então, ela vai ter uma agenda, ela vai ter metas e ela vai ter instrumentos para a gente poder agir. E aí, tenho certeza que 99% das pessoas que estão assistindo essa aula são psicoterapeutas e a gente precisa começar a investigar a fundo como é que anda a conexão social dos nossos pacientes. E tem uma coisa muito importante que está lá nos 3 livros que eu li, e a Organização Mundial da Saúde coloca isso como uma frente de ação. Os profissionais da saúde precisam começar a prescrever conexão social. Não é só perguntar. A gente precisa começar a prescrever. E tem umas diquinhas assim que eu vou dar aqui para vocês, que está no livro de uma das maiores especialistas em saúde social do mundo. Tem algumas estratégias aqui que vocês já podem levar para a clínica de vocês amanhã, tá? Então, prescrever que eu estou falando, sabe a receita do Rivotril? A receita do antidepressivo? É uma receitinha que você vai dar para o seu paciente prescrevendo estratégias de conexão social, tá bom? Pessoal, então o que é a saúde social? Então, se a solidão é um problema de saúde pública, a gente vai precisar nomear o que sustenta a saúde nas relações, que é a saúde social, o social health. Por que a saúde relacional também é cuidado clínico? O que o social health tem a nos ensinar? Então, acho que já ficou claro para vocês que a saúde como um todo, ela não vai se sustentar sem esses vínculos de qualidade, né? E esse novo campo, então, ele tem ganhado força ao redor do mundo por uma questão de necessidade. As pessoas estão morrendo, pessoal. Então, a saúde social vai nos convidar, então, a olhar para a saúde como algo que também depende das nossas conexões com a comunidade, com o outro e, veja só, com nós mesmos, porque a gente também não tem uma boa relação com a gente, né? A gente faz de tudo para fugir da dor, para se esquivar da dor, não consegue ficar sozinho consigo mesmo, não consegue fazer coisas consigo mesmo. E o mais interessante é que a conexão consigo mesmo, ela também está relacionada com a diminuição do isolamento e da desconexão social. Então, esse conceito, né, do social health, ela vai sustentar que o isolamento, a invisibilidade e a exclusão são fatores de risco reais para a saúde mental e física. Daí vocês entendem por que grupos minoritários eles estão mais sujeitos, né? Eles têm um fator de vulnerabilidade maior com relação à desconexão social e isolamento e todas as consequências
relacionadas a isso. Então, restaurar conexões é uma intervenção de saúde. Daí vem a coisa da vamos prescrever conexões sociais para os nossos pacientes. Esse artigo, que eu também vou mostrar, que eu também vou mandar para vocês, ele vai mostrar aí para gente a história, né, desse conceito do social health, o que é o conceito e os padrões aí populacionais. Então, saúde social é a qualidade e a quantidade adequadas de vínculos humanos que sustentam o senso de pertencimento e a conexão significativa com os outros. Então, ele é um dos pilares da nossa saúde como um todo. O outro pilar é a saúde física, que é a nossa capacidade funcional e adaptativa do corpo, incluindo a vitalidade, a resistência, a mobilidade e respostas a estressores físicos, não apenas a ausência de doença. E, claro, a saúde mental, que é o estado de equilíbrio emocional e cognitivo que permite à pessoa lidar com os desafios da vida, manter propósito, autonomia, estabilidade interna e responder com flexibilidade às demandas do ambiente. Essas três definições está no artigo que eu mostrei anteriormente para vocês sobre social health. Então a gente tem aí esse tripézinho do que constituiria aí a nossa saúde global, saúde social, física e saúde mental. E aí, gente, esse livro é de uma das maiores especialistas em saúde social do mundo. Ele tem coisas muito legais, mas eu retirei algumas coisinhas aqui para a gente pensar, né? Que de algumas intervenções que a gente pode fazer. Então, em termos individuais, ela propõe que assim, ó, se a gente tem poucas relações, a gente precisa expandir. Só que relação social sobrecarrega. Então, tem um segundo momento em que a gente precisa descansar, se reenergizar, se restabelecer. E aí, o tonificar diz respeito a gente cultivar com mais qualidade mais vínculos. E o flexionar significa a gente sustentar a qualidade dos vínculos que a gente já tem. Então, tonificar é você tem muitos vínculos, mas você precisa aumentar a qualidade entre eles. Então, tipo, você expande e tonifica. E você sustenta aquilo que você já tem. E você descansa também. Segunda coisa, em termos individuais, que a gente pode fazer é o que ela chama de 5-3-1. O que é o 5? Ao longo da semana, você vai interagir com 5 pessoas diferentes. Você vai também cultivar intimidade com pelo menos 3 laços muito próximos. E o que é o 1? Garantir 1 hora de qualidade de interação social diariamente. Só que, para a gente minimizar esses efeitos, as intervenções não podem ser apenas individuais. Elas têm que compor com atuações mais sistêmicas, tá? Porque uma crise de saúde pública ninguém vai resolver sozinho. Então, a gente precisa construir uma arquitetura de saúde social que vai ser orientada por políticas comunitárias. Então, como eu estava explicando para vocês, a prescrição social tem uma questão de planejamento urbano, áreas para as pessoas conviverem. Não tem. O treino de habilidades sociais nas escolas e legitimar a amizade no ambiente de trabalho. Ter ações no ambiente de trabalho. Então, a gente passa grande parte do nosso tempo no ambiente de trabalho. E aí, nesse livro, o Vivek Murthy, ele propõe também algumas ações. Então, reservar um tempo para estar com quem você ama, dedicar pelo menos 15 minutos por dia para se conectar genuinamente com as pessoas importantes da sua vida. Ele fala isso, o Robert Waldinger também fala isso no Uma Vida Boa, Uma Boa Vida. Concentrar-se no outro, aqui ele está falando da importância da atenção, escuta e presença. Não é para você sentar com alguém olhando o celular, por exemplo. É dedicar realmente atenção àquela pessoa. A outra coisa, que eu já falei um pouco disso para vocês, é abraçar a solitude. Solitude é diferente de solidão.
Então, solitude diz respeito a um tempo de qualidade sozinho. E isso vai permitir a gente compreender melhor os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, e algo que pode ser nutrido através de meditação, arte, música ou atividades ao ar livre. E dar e receber ajuda, né? Não é só a gente. O outro também está ali precisando dessa conexão. Então, ajudar o próximo é uma forma de conexão que nos relembra o nosso valor e o nosso propósito de vida. E vale para pequenos gestos, tá? Ajudar ali o seu vizinho a fazer alguma coisa, são pequenas coisas mesmo. Inclusive, meditações, né, exercícios meditativos, por exemplo, a bondade amorosa, outras práticas de compaixão, a gente tem estudos mostrando, e isso aparece lá num livro que se chama A Ciência da Meditação. Então, porque assim, eles queriam saber se de fato fazer meditações de compaixão, se de fato aumentava o nosso altruísmo na vida real, se de fato eu seria mais compassiva com as pessoas na vida real, não só ali sentada, meditando, imaginando e tal. E eles testaram isso, e sim, quem faz as práticas, quem faz os exercícios de compaixão, está mais propenso a ajudar os outros, a fazer caridade, ajudar de alguma maneira na vida real. E até tem uma coisa que, assim, quando a gente se volta para o outro, né, e um dos fluxos da compaixão é oferecer compaixão para o outro, a gente diminui sobremaneira o nosso centramento, essa coisa do eu, mim, 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 né? Tem um outro ali também sofrendo e você é importante na vida do outro para fazer alguma coisa. E, bom, por que será que conexão importa tanto, né? Já dei um spoiler para vocês dizendo que isso tem a ver com a maneira como a gente evoluiu. Antes de falar por que que a conexão importa tanto, eu preciso contextualizar vocês aqui dentro da terapia focada na compaixão. Então, quem não conhece, o que que é a terapia focada na compaixão? Ela é um modelo terapêutico. A gente fala abordagem, mas eu tento, o máximo que eu posso, não usar esta palavra. Então, ela é um modelo terapêutico que foi desenvolvido por um psicólogo inglês lá na Universidade de Derby, na Inglaterra, chamado Paul Gilbert. Esse modelo terapêutico integra psicologia evolucionista, neurociência afetiva, teoria do apego, a ciência da compaixão, mas também integra mindfulness, integra várias outras coisas, teoria polivagal, em termos de técnicas da terapia cognitivo-comportamental, enfim, tudo isso para quê? Para a gente compreender o sofrimento humano e ajudar as pessoas. A TFC, uma das ideias dela é que a mente humana foi moldada para buscar conexão, afiliação e segurança nas relações. Aqui a gente entende que muitos dos sofrimentos estão ligados à vergonha, ao autocriticismo e à dificuldade de acessar experiências de vínculo seguro e pertencimento. E esse modelo, então, pessoal, ele utiliza a compaixão como uma forma de fortalecer a regulação emocional, a própria conexão social e uma regulação mais segura consigo mesmo e com os outros, uma relação mais segura consigo mesmo e com os outros. E uma das coisas mais incríveis desse modelo, que vai nos ajudar a entender aí a questão deletéria para o corpo e para a mente do isolamento, da solidão, é esse modelo dos 3 sistemas de regulação das emoções. Então, eu vou explicar ele aqui para vocês, vou tentar ser o mais breve possível, vou começar aqui pelo sistema vermelho, que a gente chama do sistema de ameaça. Então, olha só um preâmbulo aqui. Cada um desses sistemas os 3 são importantes para a nossa sobrevivência, nós evoluímos com os 3, ninguém quer jogar nenhum fora, tá? Primeira coisa. Segunda coisa, cada um deles vão ter emoções específicas, motivações específicas, comportamentos específicos. São sistemas emocionais, tá? Então, aqui o sistema de ameaça, a motivação dele é detectar ameaças e se proteger. Evoluímos para sobreviver, tá? Não para sermos felizes. O foco aqui está na ameaça. As emoções que a gente experiencia quando esse sistema está ativado ou hiperativado é raiva, ansiedade, nojo, a vergonha é processada aqui também, o autocriticismo hostil é processado aqui também. E
Aqui ele está focado nas defesas, a gente vai buscar a segurança, a gente vai evitar danos. Tanto que o lema aqui desse sistema é melhor prevenir do que remediar. Então, a gente tem uma ativação fisiológica, sistema nervoso simpático, áreas do cérebro, sistema límbico, amígdala, áreas relacionadas ao estresse, tá? Daí, então, aqui sobe para o sistema azul, que é esse sistema. A nossa motivação aqui é buscar os recursos que a gente precisa para viver e as recompensas. O nome dele é sistema de impulso. Aqui a gente tem as emoções, né? Uma excitação, felicidade, alegria, vitalidade. É um sistema que nos ativa fisiologicamente. Então, tem um desejo, um buscar, alcançar, consumir. E aí, né, lembro do que o Robert Waldinger fala lá no Uma Boa Vida, que é a coisa do, bom, as pessoas acham que elas vão ser felizes com fortuna, com trabalho, com riqueza, né, com Já produção, ir no casamento. Esse e a gente ponto. vê que No não, casamento, esse ponto também. Paulo, precisa fechar o som da pessoa. É, mas Pessoal, toma cuidado com o som, eu não estou conseguindo ver quem é para fechar. Tá. Então, Já voltando. foi. Tá. Então, voltando aqui, né, o sistema azul, ele, lógico, ele é relacionado a emoções boas, gostosas, positivas, mas são emoções, assim, relacionadas à conquista, coisas que a gente adquire do mundo, tá? E aí, então, pula ali para o sistema verde, que ele é chamado de sistema de tranquilização. Então, as emoções aqui é contentamento, calma, paz, tranquilidade, mas ele está intimamente relacionado, é aqui que a gente vai trabalhar na TFC, ele está intimamente relacionado a questões de conexão e de afiliação. Ele está ligado a você se sentir protegido e não seguro. Já já vou explicar a diferença entre segurança e proteção. Então, ele é o sistema de regulação emocional que está ligado ao sistema nervoso parasimpático. O vermelho e o azul estão ligados ao sistema nervoso simpático. São sistemas, assim, o azul sempre de ativação, o vermelho ele pode ter uma inibição também, por exemplo, em casos de paralisação. O medo é tanto que a pessoa paralisa, tá? Então, uma das formas da gente ativar esse sistema de tranquilização é por meio das conexões sociais, das relações de afiliação. Então, um jeito da gente entender, né, esses sistemas é pensar mesmo lá nos nossos antepassados, caçadores-coletores. Então, olha só, eles estão lá com o sistema azul ativadíssimo, saíram para caçar, para colher frutas e tudo mais, eles precisam daquilo. Daí eles veem um leão, sistema de ameaça ativado. Vão lá, se protegem do leão, colhem as frutinhas, beleza, tal, voltam para casa, comem, se reúnem com a família. Então eles estão com a barriguinha cheia, eles não precisam ir atrás de nada, porque eles têm tudo que eles precisam, eles não estão experienciando ameaças, e eles estão lá no verde, conectados com seus entes queridos. E aí eu extrapolo, brincando, eles estão pintando as grutas, estão pintando lá as paredes e tudo mais. Então tem uma ludicidade também aqui nesse sistema verde. Então tudo isso que eu falei aqui para vocês vai ajudar vocês a entenderem o que vai vir agora para frente. A conexão é uma necessidade evolutiva central nossa, tá? Viver em grupo, pessoal, aumentou as chances de sobrevivência, porque garantia proteção, acesso ao alimento, cuidado da prole, cooperação com os aliados. Então, esses contextos sociais também ampliaram oportunidades reprodutivas, o que tornava a vida em grupo uma estratégia adaptativa de sobrevivência e reprodução. E existe uma íntima relação entre as relações afiliativas e a nossa inteligência social. Então, essas relações sociais afiliativas, elas têm uma importância vital para a nossa saúde física e mental. E a gente tem muita literatura em psicologia, teoria do apego, neurobiologia social e também estudos sobre regulação das emoções. Então, desse ponto de vista evolucionista, o cuidado e a cooperação foram forças centrais que impulsionaram o desenvolvimento da nossa inteligência social.
o que favoreceu capacidades de coordenação, leitura social e vínculo. Então, a conexão social sempre foi e sempre será um elemento para a nossa sobrevivência, tá? E olha que lindo isso, gente. A inteligência social humana, ela surge da necessidade de manter aliança, sustentar a cooperação e circular em redes de cuidado, porque a gente precisava sobreviver. Quando essas funções de procura e conexão social, ou porque o outro está indisponível, ou porque existe algum conflito de interesse, ou porque a pessoa tem pouca habilidade relacional, o que que acontece? Aquele sistema de ameaça lá que eu contei para vocês, ele é hiperativado. Então, situações em que a gente, por exemplo, vai oferecer cuidado e é rejeitado, ou vai buscar o apoio de alguém e é ferido por essa pessoa, a gente procura pertencer e é enganado por alguém, quando a gente falha numa competição por posição social segura, ser marginalizado, desvalorizado, envergonhado, tudo isso vai sinalizar para o nosso cérebro evoluído um risco social relevante. Então, ao contrário, viver em grupos com a sensação de estar rodeado por cuidado e colaboração vai constituir, então, essa base de segurança social, prosperidade e bem-estar. Então, já dei o exemplo para vocês lá das sociedades caçadoras-coletoras, né? Então, lá nessas sociedades, essas conexões de cuidado, elas eram essenciais, né? Como que eles iam sobreviver se eles não se cuidassem? E embasavam aí um senso consistente de segurança e pertencimento, sustentando essa questão de que a vida em grupo era uma estratégia adaptativa. Então, ao longo da evolução, pessoal, essas conexões de cuidado, elas foram se intensificando e foram se estabelecendo como reguladores fisiológicos, ajudando a estabilizar os nossos estados internos em contextos de vulnerabilidade e dependência, né, em contextos de ameaça. Então, era um cenário de interdependência. E, na verdade, a gente continua vivendo num cenário de interdependência. Eu gosto muito da expressão que diz que para criar uma criança é preciso de uma comunidade, né? Não de uma mãe sozinha em casa sofrendo, né? A gente continua vivendo interdependência, mas talvez não se dê muito conta disso, né? Então, nesse cenário de interdependência, cuidado e cooperação, eles funcionavam como uma base prática e emocional para proteção, para o desenvolvimento e para a nossa sobrevivência. E aí acontece um evento aí, né, ao longo da nossa evolução, que a gente passou para a posição ereta. E esse acontecimento modifica o canal de parto feminino e torna o nascimento mais doloroso e perigoso do que nos outros primatas. Isso vai exigir a ajuda de parentes, o que amplia a dependência do suporte social. Outra coisa com esse evento, né, do estreitamento do canal vaginal é que o ser humano é o indivíduo que nasce mais imaturo do ponto de vista biológico de todos os seres. Então, a gente precisa muito mais do cuidado com os outros, né? Então, são as espécies que precisam de cuidado. Diferente, então, são poucos indivíduos que nascem, mas que têm bastante sobrevivência. Diferente, por exemplo, do que a gente chama de espécie K, que é uma tartaruga, um jacaré, que colocam muitos ovos, mas não tem o cuidado. Então, uma prole grande e poucos sobreviventes, né? Então, também, em parte por essa pressão evolutiva, a gente se tornou muito adaptado ao que eles chamam de aloparidade. Então, não é só o pai e a mãe que têm uma participação nos nossos cuidados, né? Muitas pessoas no nosso entorno podem cuidar de um bebê. Por isso que os cuidadores não parentais, eles têm um papel muito significativo, né?
A gente chama a mãe, ela chama a avó, chama a bisavó, chama todo mundo para ajudar ali a cuidar, né? Então, a responsabilidade pelas crianças nessa época, pessoal, ela era compartilhada pela comunidade, em contraste com os modelos que a gente vive hoje, que são modelos mais restritos aí de cuidado, né? As famílias são pequenas ou, para piorar a situação, cuidados mais solitários dentro de casa. O que que o cuidado, então, né? Olha só, milhões de anos aí, o que que ele esculpiu no nosso corpo e no nosso cérebro? Bom, sistemas de vinculação tornam a proximidade prazerosa e motivadora. É gostoso estar com as pessoas, né? E aí a gente tem algumas substâncias, né? Ocitocina, endorfinas, o que a gente chama de tônus vagal, tudo isso vai reduzir estresse e vai facilitar a nossa recuperação de eventos difíceis, do estresse da vida e tudo mais. E a presença confiável diminui resposta de ameaça e poupa energia para a gente aprender, para a gente tomar decisões. Então, esse artigo aqui, ele vai mostrar, pessoal, que essa vantagem social está relacionada com a questão até do envelhecimento, tá? E com baixa inflamação sistêmica. Então, o nosso corpo inflama menos quando a gente está positivamente conectado, está sendo cuidado e cuidando das outras pessoas. E um ponto muito importante aqui, então, dessa aula é explicar para vocês, isso é muito central na terapia focada na compaixão, que é diferenciar, distinguir o safety do safeness. Então, olha lá, foi traduzido para o português safety como segurança e safeness como proteção. Safety é um estado do nosso cérebro, da nossa mente, que monitora a ameaça. Então, segurança, a gente vai ver se tem ou não tem ameaça e o quanto que a gente pode ou não controlar aquela ameaça que está presente ou o surgimento de ameaças. Eu só posso, nesse estado de safety, eu só posso me sentir suficientemente segura para fazer as minhas coisas, desde que eu não veja sinal de ameaça iminente. Então, a minha segurança, ela está associada a não ter ameaça, a ausência de ameaça, tá? E mesmo não tendo ameaça, eu fico ali, vigilante, totalmente vigilante para ver se vai aparecer ou não. E aí, nesse estado, eu vou emitir comportamentos de segurança para prevenção de danos e para detectar esses sinais de ameaça. Então, por exemplo, tá? São coisas que a gente precisa fazer. Usar cinto de segurança, checar um equipamento, evitar determinadas situações, são estratégias voltadas a reduzir a exposição ao risco. Isso aí é quando o nosso sistema de ameaça ele está funcionando de modo ótimo. É uma ameaça, sim, a gente dirigir sem cinto de segurança, por isso eu preciso monitorar isso, tá tudo certo. Então, esse tipo de comportamento de segurança vai me permitir exploração posterior, só que outros, eles encerram a oportunidade, eu vou ficar paralisada. Concluímos, então, pessoal, que a simples ausência de ameaça, ela não vai gerar necessariamente uma emoção positiva, conectividade ou acolhimento, porque eu vou estar monitorando, nunca pode ter ameaça. Já no safeness é outra coisa. Então, olha só, o safety, ele está relacionado ao sistema de ameaça, ao sistema vermelho que eu mostrei para vocês. O que eu vou falar aqui do safeness, ele está relacionado ao sistema verde, ao sistema de tranquilização e conexão social, tá? Como é que eu estou operando aqui quando eu estou no safeness? Eu vou detectar recurso de apoio e ajuda. Isso envolve sinais sociais de cuidado e presença protetora. Então, tudo bem ter a ameaça, desde que eu identifique uma segurança social, onde que eu vou ter ajuda nesse contexto de ameaça, né? E uma frase que eu gosto muito, assim, para diferenciar um e outro é assim: um pássaro, ele não pousa no galho porque ele tem certeza que o galho não vai partir. Ele pousa no galho porque ele tem asas para voar. Então, essas asas seriam esses recursos de conexão social, né? Então, esses estímulos, esses recursos, eles vão reduzir as emoções relacionadas à ameaça
vão atenuar as respostas da amígdala, que é uma parte do nosso cérebro que se ativa em situações de ameaça, de estresse, e vão aumentar a atividade em regiões neurais associadas à proteção social, facilitando regulação e solução de problemas. A gente tem bases neurobiológicas para isso, então o safety está principalmente ligado ao sistema de ameaça, ao sistema nervoso simpático e ao eixo do estresse, né? Hipotálamo, hipófise e adrenal, regulando a prevenção de danos. Já o safeness, ele vai envolver o nervo vago, ocitocina, sistemas de recompensa e circuitos de tranquilização, estando aí relacionados a experiências de apoio e cuidado. Então, novamente, ausência de ameaça não é equivalente à presença de proteção. E quais são as implicações sociais e clínicas de tudo isso, né? Quando a gente reduz a ameaça, mas a gente retira sinais de conexão e apoio. Então, quando a gente lança a mão de estratégias que são voltadas apenas para evitar risco, ok, diminui a exposição à ameaça, mas também aumenta a solidão e sofrimento quando não tem sinal de proteção social. Então, muitas vezes, o isolamento, ele é uma estratégia para evitar a exposição à ameaça. Se eu ficar quietinho aqui na minha casa, eu não estou exposto a nenhuma ameaça. Então, a pessoa que ela está isolada, ela está com o sistema de ameaça dela hiperativado. O isolamento moderno nos adoece porque, mesmo que a gente esteja seguro, trancado em casa, a gente está biologicamente carente de proteção. E aí, na época da pandemia, eu participei de um estudo multicêntrico com 21, 22 países, que a gente estudou a relação, né, de compaixão, conexão social, resiliência ao trauma, ali, né, nas pessoas, todo mundo estava passando pela pandemia, né? Então, a gente publicou esse artigo que relaciona aí o papel da conexão social na experiência da Covid e naquela questão do crescimento pós-traumático, sabe? Então, quais foram as nossas principais conclusões aí, né? Que a conexão social e a compaixão favoreceram o crescimento psicológico diante da pandemia. A solidão e o medo da compaixão, sim, isso existe, não é escopo dessa aula, mas existe. A solidão e o medo da compaixão aumentaram os sintomas traumáticos. A conexão social potencializa crescimento, a desconexão aumenta a vulnerabilidade ao estresse. Então, resumindo, o que esse estudo mostrou para a gente? Que se sentir conectado e seguro socialmente foi um fator protetivo central durante a pandemia. E lógico, isso não diz respeito só à pandemia, né? Qualquer situação de ameaça, de estresse, nem precisa ser tão catastrófica assim. A conexão social é um fator de proteção. E aí entra a compaixão, né, pessoal? Então, já trago coisas aqui, saio da psicologia evolucionista para ir um pouco mais para a coisa da compaixão enquanto uma motivação, como a terapia focada na compaixão explica isso. E aí, esse livro, a Penny Speakins, ela é uma antropóloga que escreveu esse livro belíssimo que se chama Como a Compaixão nos Tornou Humanos. E ela vai falar aí das origens da compaixão, origens evolutivas da compaixão. Por quê? Ternura, cuidado, confiança foram vantagens evolutivas. Dizem por aí, mas não é confirmado, que a Margaret Mead fala um negócio que é assim, que a primeira prova de civilização não é uma arma, não é um negócio de comer, é um fêmur que foi curado. Então pensa numa pessoa que quebra o fêmur, se não tem ninguém para cuidar dela, ela certamente vai morrer. Então, se encontraram como artefato arqueológico um fêmur curado, é porque alguém cuidou dessa pessoa, tá? E aí vem o Paul Gilbert dizer, definir compaixão assim, ó, que compaixão é uma sensibilidade ao sofrimento de si próprio e do outro, com um compromisso de agir para aliviar e prevenir esse sofrimento. Então, a gente já sabe, a gente tem muita evidência disso, não é pouca não, tá? De que
o treino da mente compassiva, estados compassivos, o desenvolvimento da compaixão vai melhorar a qualidade dos nossos vínculos e vai transformar a conexão em proteção para o corpo, para a mente, enfim. E aí, quero mostrar para vocês, então, que a compaixão, do ponto de vista aqui da terapia focada na compaixão, ela evoluiu do sistema de cuidado dos mamíferos, tá? Compaixão e cuidado não é a mesma coisa. A compaixão é uma evolução do cuidado, obviamente, aqui nos seres humanos ela está relacionada a cuidado. Mas o meu cachorro, quando está ali lambendo a orelha do outro, me ajudando a limpar a orelha dele, ele não está sendo compassivo. Por quê? Porque ele não tem a intencionalidade, né? Ele não tem o conhecimento das intenções de fazer aquilo, né? Ele não tem um compromisso. Então a gente tinha lá atrás, né? Aqui, ó, do cuidado à compaixão, um mamífero cuidador. Cuidador. E daí tem todo E daí tem toda uma fisiologia relacionada. Então, o ser humano, ele tem duas ramificações do nervo vago, ele tem as ocitocinas, as endorfinas, ele tem neurocircuitos específicos, ele tem uma epigenética específica para a conexão social. E aí encontra isso com aspectos da inteligência social humana, que foram grandemente desenvolvidas por conta dessa necessidade de sobrevivência, da gente se conectar com o outro para sobreviver, que é a consciência do conhecimento, uma consciência empática e principalmente a intencionalidade do conhecimento. Todas essas coisas aí culminam na compaixão humana, né? Como a gente entende a compaixão humana. Então, focando aqui para a gente já ir terminando, a terapia focada na compaixão, ela vai entender que essa motivação compassiva, e a gente entende a compaixão como uma motivação, e não é uma emoção, não é um comportamento, é óbvio, a gente tem comportamentos compassivos, mas tem uma motivação por trás. Nem sempre a pessoa que você vê ali ajudando o outro, por exemplo, ela está sendo compassiva no sentido de que a motivação dela pode ser muito autocentrada e não voltada para o outro, né? Então, a motivação compassiva, pessoal, ela vai se desenvolver ao longo da nossa história relacional, especialmente a partir das nossas experiências de apego, porque são essas experiências de cuidado que a gente recebe, principalmente no início da nossa vida, que vão organizar a forma como a gente se sente, como a gente regula as nossas emoções, como a gente se relaciona com as outras pessoas e também consigo mesmo, né? E a premissa central aqui é que o cuidado e processos de apego, eles vão regular múltiplos sistemas psicofisiológicos de diferentes formas. E tudo isso vai influenciar não apenas as nossas emoções, mas também como o nosso corpo reage às situações, como a gente se relaciona, de novo, com os outros e com a gente mesmo. Então, a compaixão, ela vai surgir como algo enraizado nas experiências iniciais de ser cuidado e de cuidar também. E aí, pensando todo nesse problema, né, dessa dor social, desse isolamento, da desconexão, a compaixão ela pode ser uma resposta a essa dor social, né? Nesse contexto, ela é uma resposta legítima, por quê? Porque ela vai ser sensível à dor, ao sofrimento. Ela vai reconhecer a dor, lógico, incluindo a dor que vem dessa solidão, que vem desse isolamento, e muito também desse isolamento que vem de exclusão, de racismo, de marginalização, e vai não só olhar para tudo isso e falar, ah, que pena, ai, que dó, mas ela vai agir para aliviar e prevenir esse sofrimento, né? A compaixão, ela é ação, ela não é uma comiseração, uma pena, dó, ela age, ela faz. E aí eu quero indicar para vocês também esse documentário que ele vai mostrar justamente o que a gente chama de felicidade eudaimônica, que é uma felicidade que vem muito mais do que a gente oferece ao mundo, do que a gente pega do mundo. Então, é um filme que vai mostrar pessoas em diversos locais do mundo, vivendo em comunidades, vivendo nessas comunidades de cuidado, o quanto que elas são capazes aí de ter como propósito, né, viver em comunidades de cuidado. Esse documentário ele é muito bonito, deixa aí o link para vocês procurarem no
no YouTube. Vai no PDF de vocês, tá? Mas se alguém quiser assistir hoje, só tira uma foto e já vai assistir agora. É muito lindo esse documentário. Então, eu gosto de chamar, de usar essa terminologia. A compaixão é uma prática restaurativa da saúde, relacional. Então, vamos pensar na nossa clínica, nos nossos consultórios, na nossa relação terapêutica. Atuar com base na compaixão ali com os nossos pacientes é uma forma de reconstrução de vínculo, porque a maneira como a gente aprende a se relacionar com os nossos pacientes na terapia focada na compaixão, e eu não estou dizendo que outros modelos não fazem isso também, né? Mas, enfim, eu estudei mais profundamente a TFC, a gente foca explicitamente na criação de segurança relacional, na coisa do não julgar, do não consertar, reforçando aí o senso de humanidade compartilhada. Então, quando a gente cultivar a compaixão na clínica, a gente está trabalhando, sim, é uma prescrição de saúde social, a gente cultiva saúde relacional, tanto no micro da sessão quanto no macro da sociedade. Quando um indivíduo ali no teu consultório treina a mente compassiva, desenvolve essa habilidade que é nossa evolutiva aí ao longo de todo, né, a história da nossa espécie, ela também vai agir no macro de uma maneira diferente. Ela também vai ensinar, vai modelar a compaixão na interação que ela tiver com as pessoas ali do contexto dela. Por quê? Ali, né, na nossa clínica, nós e os outros, quando a gente treina isso, cada relação que você sustenta com presença, respeito e cuidado contribui para restaurar o tecido que nos une como humanos. A gente tem diversas iniciativas, por exemplo, compaixão na política, tem várias estruturas assim tentando usar compaixão. Bom, para a gente aqui da TFC, a psicoterapia ela vai funcionar como um contexto relacional que reativa funções, gente, isso é muito importante, de base segura e porto seguro. Para algumas pessoas que nos procuram para terapia, essa pode ser a primeira experiência de base porto seguro, de base segura e porto seguro que eles tiveram, né? Estão tendo aí até então na vida, porque a gente vai oferecer validação, encorajamento, mentalização, a gente vai favorecer exploração, coragem, ao mesmo tempo em que a gente trabalha o sistema de tranquilização, a regulação por meio do sistema de tranquilização em situações em que o sistema de ameaça está hiperativado, cronicamente ativado. E aí, com o tempo, isso vai deixar de depender apenas da relação terapêutica, porque o nosso paciente, o nosso cliente, ele vai internalizar essas funções como capacidade do próprio self. Então, uma mente compassiva é aquela que aprende a ser, para si mesma, uma base segura e um porto seguro. Para fechar aqui, gente. Então, a compaixão, ela é a ponte viva entre o cuidado individual e o compromisso coletivo. Então, como eu estava dizendo para vocês, ela vai nos ajudar a ver o sofrimento onde ele não costuma ser reconhecido, ela vai criar espaços de cura onde a dor pode ser compartilhada, ela vai transformar a escuta em presença ativa, ética e restauradora, que cuidar das nossas relações, no final das contas, é cuidar da saúde, como vocês viram aqui nessa aula toda. E cuidar da saúde é também cuidar do mundo que a gente está ajudando a construir. Então, talvez a provocação mais relevante desse momento seja, antes de tentar salvar o mundo, será que a gente não deveria voltar a olhar primeiro para as pessoas? E aí eu trago para vocês um estudo do desenvolvimento adulto da Universidade de Harvard, esse que eu postei lá no Instagram, mais de 85 anos pesquisando isso, né? Hoje, esse aqui é o TED do Robert Waldinger, ele é o coordenador atual, né, desse estudo. Assistam ao TED dele no YouTube. Ele escreve, então, esse livro, Uma Boa Vida, e eu tirei um trechinho aqui, ó. O nível de satisfação de uma pessoa com seus relacionamentos aos 50 anos provou ser um indicador muito mais preciso da sua saúde aos 80 anos do que seus níveis de colesterol. E essa é o grande achado desse estudo de Harvard, né? Que o que mantém aí longevidade, uma boa saúde e tudo mais, é a qualidade dos relacionamentos que a gente tem.
E aí no site, né? Então vocês estão aqui na Como Paixão, no nosso site a gente já coloca isso, porque isso é uma coisa muito importante aqui para gente. Então a gente usa isso, né, como entrada de vocês no site. Conexão Humana é o superpoder mais negligenciado do bem-estar, né? Então essas conexões de cuidado elas são fundamentais para nossa sobrevivência. E aí a pergunta, né, para vocês levarem assim, com quem você vai se reconectar nessa semana e de que maneira específica? Então, pessoal, antes de eu abrir para dúvidas, né, eu tenho certeza que todo mundo aqui sabe que eu falei para vocês que vocês teriam uma oportunidade, então eu quero aproveitar essa aula para contar para vocês, então, que é com muita alegria que eu realizo um sonho, eu com o Cláudio, de abrir uma formação em terapia focada na compaixão, do jeitinho que eu sempre sonhei, que eu acho que é como psicólogos têm que aprender um modelo de psicoterapia. Então, eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês como é que vai ser isso, tá? E aí depois eu tiro as dúvidas das aulas. Então, essa é uma formação que vai iniciar no dia 11 de junho e ela é certificada pelo IPGS. O IPGS é uma instituição de ensino superior certificado pelo Ministério da Educação que oferece cursos de formação na área da saúde. Eles têm essa especificidade, tá? Essa formação ela tem 165 horas de carga horária total, ela tem 18 meses, 12 meses de teoria, mais treino de habilidades e depois 6 meses de supervisão. Ela é toda online, com videoaulas gravadas e mais encontros ao vivo pelo Zoom, uma vez por mês, com temas definidos e já com as aulas para vocês assistirem antes de vir. Esses encontros vão acontecer às quintas-feiras, das 7h30 às 9h, e a gente inicia no dia 11 de junho. Então, mostrar para vocês aqui um pouquinho a distribuição dessas 165 horas, tá? Então, a gente tem conteúdo teórico gravado, hospedado lá no Hotmart, que são 39 horas de aula. Além disso, vocês vão ter aulas magnas e seminários clínicos complementares com outros colegas, que eles ocorrem sempre uma vez por mês, na comunidade Como Paixão, às sextas-feiras, do meio-dia a 1h30, sempre na última sexta do mês, e esse conteúdo também fica gravado. Mas se você quiser estar ao vivo para interagir com o professor, é muito bem-vindo. Depois a gente vai ter 24 horas de supervisão ao longo de 6 meses, depois que você termina todos os módulos teóricos, você vai para a supervisão em grupos pequenos, tá? Os grupos de supervisão não vão ultrapassar 10, 12 pessoas. Lógico, a leitura dirigida, o estudo bibliográfico, ele conta, né? A gente tem os encontros teórico-práticos ao vivo pelo Zoom, às quintas à noite, uma vez por mês, das 7h30 às 9h. Entre um módulo e outro, vocês vão ser orientados em alguma atividade de consolidação e prática orientada. Na época lá da supervisão, tem horas de preparação clínica para a supervisão, vocês vão fazer um estudo de caso, né, como forma de avaliação também da formação. E uma coisa que, assim, não tem como, pessoal, vocês serem terapeutas, usarem a terapia focada na compaixão na clínica de vocês, sem experimentar por dentro a TFC, que aí entra o grupo de autoprática, autorreflexão, são encontros ao vivo, durante 9 semanas, onde vocês vão experimentar a TFC em vocês mesmos, e é toda uma metodologia específica do James Bennett Levy, que ele cria isso lá na terapia cognitivo-comportamental, e vários outros modelos estão aderindo, estão usando essa metodologia de autoprática e autorreflexão, porque ele fala de uma coisa muito importante, que é só assim que você vai fazer a ponte processual do teu self pessoal para o seu self de terapeuta. Você experiencia a intervenção, a prática em você e faz uma reflexão sobre como que aquilo vai poder ser utilizado com os seus pacientes, né? O pessoal que faz grupo de autoprática, eles são encantados com isso. Bom, eu tenho aqui então a grade, né, dos encontros, tudo que vai acontecer, isso está lá no site, né? Então não vou
detalhar muito, eu vou mandar o site para vocês lá no grupo. O Paulo deve estar colocando aqui também o site no chat, tá tudo lá. Então já tem data para tudo, tema para tudo. Grupo de autoprática, vou oferecer vários horários, vai todo mundo conseguir fazer e pode fazer ao longo desse ano todo. Então, entre junho desse ano e março do ano que vem, vocês podem iniciar o grupo de autoprática. E a supervisão clínica ela vai começar em junho do ano que vem e é de junho a novembro do ano que vem. Então, como eu disse para vocês, esse curso de formação ou extensão universitária, ele é certificado pelo IPGS, ele tem 165 horas, o IPGS é credenciado pelo MEC, né? A gente tem essa parceria super legal aí para certificar vocês. Valor, pessoal. Então, tudo que está incluído, né? O acesso completo, os encontros, a supervisão, o grupo de autoprática, tudo que eu falei para vocês, o acesso à comunidade como paixão durante 18 meses. A gente tem encontros toda sexta-feira, que é um encontro de comunidade, é justamente isso, né? Lá a gente vai toda sexta-feira, do meio-dia a 1h30, exceto a última do mês, que é um convidado. Mas a gente conversa sobre a nossa prática, a gente troca experiência, a gente se apoia, a gente se conecta, a gente se ajuda. O valor dessa formação vocês podem pagar em até 12 vezes de R$ 329,60 ou à vista por R$ 3.797. Então, a gente está dando um desconto de R$ 1.000 para todo mundo, né? O valor dela seria 4.797, mas a gente vai cobrar 3.797 em 12 vezes iguais. Mesmo que você faça lá no cartão, você não vai ter que, aumentou R$ 1.000. Não, é isso aqui certinho. Quando você receber o site, se clicar aqui, ó, ver todas as opções de pagamento, você vai ver que você pode pagar em 3, você pode pagar em 6, enfim, você pode pagar enquanto você quiser. Você vai lá no link e escolhe, né? Mas as parcelas são iguais, não vai ter nenhuma surpresa aí para vocês, tá? Lembrando, inicia dia 11 de junho. E quero saber quem tem dúvidas. Se alguém quer, alguém que faz o TFC3A, quer contar como é que é, se é bom, se a Érica dá atenção, se não dá. É, a Renata está perguntando no chat quantas pessoas nas supervisões. Olha, de 10 a 12. Quanto menor eu conseguir manter o grupo, para mim é melhor, assim, sabe? Porque para todo mundo poder participar, desenvolver as competências que são importantes numa supervisão. Então, assim, para mim, uma formação ela não pode acontecer sem uma supervisão em que as pessoas vão. Não, não tem gravado, eu não vou gravar a supervisão. Inclusive, eticamente é condenável gravar a supervisão, né, pessoal? Então, assim, não vou gravar a supervisão. Grupo de autoprática também não é gravado, é ao vivo. É ao vivo, vocês entenderam, ao vivo pelo Zoom, né? Não é presencial. Então, o que eu entendo, assim, até a gente sempre fala isso, né? Eu fiz várias formações em TFC, foram formações excepcionais, mas em cada uma delas eu encontrei um negócio importante. E a minha autoprática eu faço desde 2015. Então, o que eu pensei, né, quando a gente pensou nessa formação? Bom, tem que ter no mesmo lugar tudo isso. E quem, né, já estuda aqui comigo sabe, eu vou acompanhando mesmo de perto. Então, precisa do aprofundamento teórico, não tem como você fazer as coisas sem estudar. Então, tem que tirar dúvida. Gente, tem que treinar a aplicar as coisas, usar. Como é que você vai fazer cadeira compassiva, por exemplo? Vamos treinar junto, vai ter supervisão para isso nos treinos de habilidades. Tem que praticar consigo mesmo e tem que ter supervisão. Então, eu modéstia à parte, eu gostei desse formato, assim, eu acho que está contemplando aí as competências que vocês precisam, né? Oi, Aline, tá boa? Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem. É bom, você pediu para dar um relato, uma pessoa dar um relato sobre o TFC3A. Gente, muito bom ver quem fez o grupo comigo, inclusive. Muito bom revê-la, Érica, de novo. O grupo TFC3A é muito legal. É, é uma experiência muito intensa, importante. É, e faz com que a gente realmente entenda por que praticar é tão importante assim. É, a gente tem realmente um compromisso na nossa agenda. No decorrer das semanas, você vai entendendo por que você tem que fechar a agenda também, porque realmente é algo de
aterrissamento, que nem a Erika fala, e aí a gente entende também por conta de tudo isso, porque também ela é tão compromissada e acaba exigindo da gente esse compromisso. Assim, então vale muito a pena. E aí, aproveitando isso, eu gostaria de perguntar se com o grupo que a gente já fez, já contaria para essa formação, ou a gente poderia escolher ou não refazer as autopráticas em outro grupo, enfim, essa é a minha. Ó, você pode ver se tem uma vaguinha ali para você fazer, mas já está valendo, né? O que você já fez já está valendo. É que quem está aqui ainda não é aluno da Como Paixão, o pessoal que é aluno da Como Paixão pode fazer um upgrade, né? Então tem gente que já está fazendo o TFC 3A ou já está até, né, enfim, está bem avançado, então vai fazer o upgrade. Mas vai ter que fazer os encontros ao vivo tudo de novo, vai ter que ir, né? Ou assistir gravado. Esses encontros na quinta-noite, gente, eles são gravados. Agora, quando é o encontro do treino de habilidades, não tem sentido gravar e nem dá para gravar porque eu vou dividir os alunos nas salinhas do Zoom e eu vou ficar dando supervisão. Então não tem muito como gravar e nas próprias aulas, no material gravado, vocês têm roleplays para vocês assistirem previamente como é que faz a intervenção. Então, apresentação do conceito de compaixão, a psicoeducação dos três sistemas, a psicoeducação do cérebro complicado, as práticas de meditação que a gente faz, o trabalho com a vergonha, o trabalho com o perfeccionismo, o trabalho da cadeira compassiva, tudo isso é roleplay. Vocês vão assistir como é que faz. E depois vem na quinta-noite para treinar junto comigo e com os colegas. Respondi, Aline. Oi, Gabriela. Oi, Érica. Obrigada pela aula. Eu estou com uma dúvida, da apresentação. Uhum. Tinha uma prática que você colocou, não lembro a autora, mas aquela técnica 5-3-1, falar com Isso. 5 pessoas, né? Intimidade com três. Você acha, não sei se a autora menciona nesse detalhe, né? Mas você acha que vale com pessoas da família que moram juntas? Ou necessariamente a interação social tem que ser com pessoas externas? Não, interação, não necessariamente tem que ser com pessoas externas, não. Não. Tá, pode ser membros da família, mesmo pensando aqui num paciente. Sim, Tá, tá sim. bom. É isso, obrigada, viu? Dina, você tinha levantado a mão, Paulo? E assim, tem uma pergunta que agora eu estava respondendo outra pessoa, me perdi o nome de quem fez a pergunta. Com relação ao conteúdo vai continuar no Hotmart, não vai? Vai, Ou a vai, gente vai para o GPS? vai. Eu mesma vou cadastrar. Então, quem não é aluno da Como Paixão, quando se inscrever, enfim, mas se matricular mesmo, eu mesmo cadastro com os dados de vocês lá no Hotmart. Vocês nem vão ter que entrar, vão entrar no Hotmart só para assistir. Oi, Renata. Você falou sobre upgrade para quem já está na Como Paixão. Isso. Vai ser o mesmo link de inscrição para a gente participar É, da formação? nesse site tem um link de inscrição, e aí lá você vai preencher o que que você já está fazendo na Como Paixão. Então, porque aí quando eu entrar em contato com você pelo WhatsApp, eu já vou saber o valor Ah, do teu upgrade, entendeu? legal. Aí eu já, Beleza. já entro em contato com você de modo mais organizado. As Beleza. aulas iniciais Obrigada. ficam gravadas, todas as aulas, sim, as aulas iniciais ficam gravadas. Que aí a gente ainda não vai ter treino de roleplay no começo, né? No começo é mais teoria mesmo. Ainda que, assim, o pessoal que faz o TFC 3A já sabe, em todos os módulos eu já dou uns exercícios ali que vocês podem já ir, né, experimentando, testando. Uma coisa que eu acabei não falando, né, na apresentação é assim, gente, essa formação não é só para quem quer se tornar um terapeuta da TFC, é para você que atua em qualquer abordagem e que vai Uhum. usar as estratégias da TFC para atingir pontos ali que talvez o teu modelo não olhe para aquilo daquela maneira, para aumentar repertório, para enriquecer a clínica. E assim, ó, a TFC, ela é um modelo lindo, assim, ele é encantador. Quando você começa a estudar, quando você entra mais em contato, você fala, nossa, por que eu não conheci isso antes, né? Paulo,
A Renata está perguntando se quem fez os cursos com você indicaria começar pela formação ou fazer quem nunca fez, perdão, os cursos na TFC, se indicaria começar pela formação ou fazer os cursos antes? Olha, é uma pergunta difícil, né? Fica meio que, como dizem, ao gosto do cliente, né? Olha, depende da tua motivação, do tempo que você tem, do quanto que você está se sentindo segura para já, né, adentrar na formação. Agora, não sei quem perguntou, a gente pode conversar. Eu acho que a melhor resposta é assim, a gente pode bater um papo, eu entender um pouco da tua dúvida, e aí, com base no que eu te responder, você decide. Ó, Paulo, tem uma pergunta interessante aqui, ó. Se vai ter autocompaixão, NEF? Não. Sabe por quê? Gente, assim, ó, eu sou uma das 4 professoras certificadas no Brasil pela Universidade da Califórnia, San Diego, no programa da Christine Neff. Durante muitos anos eu fui a responsável por esse programa no Brasil e eu organizei a primeira e única formação do programa da Christine Neff no Brasil. E eu não vou misturar a Christine Neff, sabe por quê? Porque hoje o pessoal da Christine Neff está cada vez mais aprofundando lá o modelo deles com conhecimentos da terapia focada na compaixão. O que eu uso hoje da Neff, e é o que sempre, né, sempre foi assim, as intervenções, as práticas do Mindful Self-Compassion são muito interessantes. O treino da mente compassiva desenvolvido ali no Mindful Self-Compassion é muito interessante, tem exercícios muito legais. Então, não vai ter um módulo só para isso, não vai ter uma aula só para isso, mas, por exemplo, eu posso dar uma aula do programa com as intervenções lá na Como Paixão, para complementar. E na supervisão, aí eu indico um repertório maior de intervenções, que algumas intervenções são do programa Mindful Self-Compassion também. Mas a fundamentação, o modo de ver, inclusive, eu tenho me arriscado aí a criticar um pouco essa coisa, o jeito como a autocompaixão vem sendo trabalhada, tanto na clínica quanto na mídia como um todo. E pensando nessa questão da conexão, o jeito errôneo como as pessoas têm entendido a autocompaixão, porque a Neff nunca falou isso, o Germer muito menos, ele aprofunda isolamento e desconexão. Que as pessoas estão entendendo que mim, eu tenho que pensar em mim, eu não tenho que olhar para o outro, e não é nada disso, né? Já faz uns anos que está sendo difundido de um modo um pouco errado, né? Que mais? Mais alguém? Tem uma pergunta da Ana perguntando se tem trabalho escrito no final do curso e como será a avaliação dos alunos que a Renata Morbeck perguntou. Pode ser para quem está iniciando na clínica, viu? Uma avaliação dos alunos é assim, ó. Vocês vão ter 2 provinhas de X e o caso da supervisão. Fazer uma formulação de caso e levar esse caso para supervisão e entregar bonitinho. Essa que é a avaliação. E claro, a frequência, né, pessoal? Então, a frequência eu vou marcar de 2 maneiras. É aquele clássico de escola, né? 75% de aproveitamento. Então, eu tenho vou ter uma listinha nos encontros ao vivo, mas também você pode assistir gravado. E eu no Hotmart eu vejo eu vejo se você assistiu. Então, mesmo que você assista gravado, tá tudo certo. E o grupo de autoprática também, você pode ter 2 faltas. Na supervisão também, 2 faltas. Essa coisa da frequência ela é importante. Para mim, ela é mais importante do que prova. Então, assim, 2 provinhas para constar, umas provinhas de X lá. De repente pode fazer todo mundo junto, não ligo para isso, não. Mas mais importante para mim é frequência e o estudo de caso. Porque vocês vão ter que fazer de todo jeito. Vocês fazem estudo de caso sempre que levam para supervisão, né? Então, o certificado é de especialização? Não, ele é de curso de extensão universitária. É, A Como Paixão continua abertíssima, Natasha. Aliás, a senhora anda sumida. Oi, Renata. hum, Oi, queria falar uma coisa, Érica. Eu acho que não sei se
se cabe, mas tá me dando vontade, né? Você é muito generosa no que você compartilha, Obrigada. e eu queria externar isso para você. E dá muito prazer da gente ver como você trabalha, né, em cima dessas aulas. Você pesquisa profundamente. Eu sei que é fruto da sua história de vida, de clínica, mas eu queria te agradecer. Eu não sei se eu vou fazer, né, essa formação, estou muito com vontade, vou fazer minhas continhas, mas é muito bonito. Eu tenho assistido muitas aulas com muitos professores, muitos profissionais na nossa área, mas eu queria te dizer que você é uma das mais generosas. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Recebo com alegria seu elogio. Obrigada. Oi, Olá, oi. Procurei a mãozinha aqui e não consegui, viu, Érica? não tem problema. É, parabéns pela clareza da aula, e muito bem explicado e referências bacanas. Eu já assisti algumas aulas suas, não consegui, agora eu estou querendo fazer o curso e achei. Eu estou pensando alto, né? Achei assim, para um curso de formação, que a legislação exige de 160 horas, né? Você está dando 165, pelas normativas, não precisa ter prova nem nada disso, né? Mas é bacana, assim, essa forma como você deu mais ênfase à presença e à prática, que eu acho que é o mais importante para a gente. Eu só acho que, não sei se é um momento meu, um ano e meio, eu estou achando muito tempo para fazer alguma coisa. Então, porque um ano e meio, 18 meses, os cursos de especialização, né, que estão fazendo. É, E quer queira, quer não, o valor está ótimo, mas para o tempo que você vai gastar e o título que vai receber, eu acho que, na minha opinião, poderia ser um curso mais concentrado, com um tempo menor. Eu estou pensando alto, tá? Nem refleti muito, é o impacto do que eu vi e gostei. vou te responder assim, porque que eu não consigo ver assim, sabe? A terapia Hum, focada na compaixão, ela é um modelo muito complexo. E ela é um modelo integrativo. Então, que ela bebe de muitas fontes. Para você montar o quebra-cabeça todo, você precisa ter aula de muitas coisas diferentes. Então, tem neurociência, tem teoria do apego, tem toda a parte do modelo mesmo da TFC, do mapeamento da mente. Só a aula do conceito de compaixão tem 4 horas. Então, aí pensar, então por que que você não dá o título de especialização? Porque especialização é um é, negócio assim, que é muito trabalhoso no sentido de você organizar, de você coordenar professor. E assim, eu gosto de dar aula só eu. Sei que pode ser feio falar isso, mas eu quero estar acompanhando todo mundo. Eu quero saber exatamente como que vocês aprenderam as coisas. Né? E eu só vou ter esse controle se eu der todas as aulas e os meus colegas darem aulas complementares, aulas magnas, né? Na comunidade Como Paixão, tem gente me pedindo para explicar o que é, eu já vou explicar. E aí, em termos de horas, é o seguinte: a gente fez os cálculos, você vai gastar para estudar no primeiro ano de 2 a 3 horas por semana. Ponto. Daí, a supervisão não é junto nesse primeiro ano. A supervisão é quando você terminar esse primeiro ano, daí você vai fazer só supervisão, que é 1 hora por semana. Então, parece uma coisa muito extensa no sentido de há 1 ano e meio, só que assim, curso mesmo é 1 ano. Porque precisa, não dá para ensinar tudo isso em menos tempo. Simplesmente não dá, a não ser que você tenha tempo para fazer aula toda semana, tipo uma imersão. E eu sei que as pessoas não têm tempo para isso. As pessoas precisam atender, as pessoas precisam cuidar da casa,
fazer atividade física, pagar boleto, tem um monte de coisa para fazer. Então, eu acho que é melhor, mais factível mesmo, um tempo maior, onde a pessoa vai aprendendo devagar, ela vai integrando mesmo aquilo, ela vai digerindo aquilo, porque a TFC é cozinhar a geleia no fogão a lenha. Não é impossível uma pessoa internalizar, aprender, treinar a TFC em 6 meses, gente. Até hoje eu sento para reler um capítulo, para pegar uma coisa nova, para ver uma aula do Gilbert, eu falo, nossa, minha cabeça explode. E faz quase 10 anos que eu estudo TFC. Então, esse 1 ano e meio, tipo, é o mínimo, sabe? Sim. Devido à complexidade do que se propõe, né? E dentro desta multireferencialidade. Então, eu compreendo que o tempo tem que ser um tempo extenso. Eu que tenho que me arrumar com o tempo. Inclusive, para a gente aplicar a autocompaixão conosco, né? Exatamente. Eu lembro para quê? Sabe o negócio? Eu estou falando aqui de sistema de tranquilização. Para que eu vou dar um curso difícil assim em 6 meses, sabe? Tipo, fast food de TFC. Gente, não é um valor meu, eu não consigo. Não dá, não consigo. Muito obrigada, viu? Foi muito claro. Imagina. É. Paulo, Deixa eu ver o nome dela. A Andrea pediu para você falar um pouquinho sobre a comunidade e depois a Elisandra perguntou sobre o valor, se você pode explicar novamente sobre o valor. o valor é 3.797 dividido em até 12 parcelas. Esse valor você divide em 12, dá 3.300 e... Perdi Se eu aqui. não me engano, 329. 329,60. Isso. 329,60. Gente, se inscrevendo hoje, ainda tem 10% em cima disso. Mesmo quem vai fazer upgrade também tem 10% em cima disso, tá? O que é a Como Paixão? A Como Paixão, a comunidade Como Paixão, ela é todo esse ecossistema, ela é essa escola onde a gente oferece cursos, supervisão, grupos de mindfulness e autocompaixão, de terça e quinta ao meio-dia, e agora a formação, e a gente tem os encontros da comunidade. Então, talvez seja isso que a Andréia quer que eu responda. Então, os encontros da comunidade, ele acontece por meio de uma assinatura, e os alunos, em geral, eles ganham 1 mês, 2 meses, 3 meses. Quem fizer a formação, durante todo o período de formação, está incluído participar desses encontros. Esses encontros ocorrem toda sexta-feira, do meio-dia a 1h30, e a gente sempre está lendo algum livro para ajudar. No momento, a gente está lendo esse livro aqui, O Dom Extraordinário de Ser Comum, e aí a gente vê meio que como um pano de fundo, assim, sabe? Esses encontros só entre nós, a gente não grava. Por quê? A gente vai. É o espaço de vulnerabilidade, na verdade, é para aplacar a solidão da clínica, né? Então, eu estou aqui falando de conexão social, então é um lugar onde o psicólogo ele pode se conectar, experimentar essa coisa da humanidade comum. Poxa, ele faz isso também, as pessoas se ajudam muito. O nosso grupo de WhatsApp é bem ativo, assim, né? Das pessoas se ajudando. A gente treina compaixão nos 3 fluxos ali, sabe? No ato mesmo. Esses encontros a gente não grava, e aí última sexta do mês eu convido um colega para vir dar alguma aula. A aula desse mês, por exemplo, vai ser com o Matheus Souza, e ele vai falar sobre neoliberalismo na psicoterapia. Então, tem uns temas bem instigantes, né? E tem uns temas mais específicos da TFC. Então, a gente já teve aula de psicologia evolucionista, do self-compassivo do terapeuta. Mês passado, a gente teve aula de medos da compaixão, justamente com a Sandy, que foi quem validou a escala de medos da compaixão no país. Esse semestre ainda a gente vai ter aula sobre a teoria do apego, que tem tudo a ver, né, com a TFC. O semestre que vem, nossa, tem muita aula. A gente tem aula com a Maria Amélia Penido. Paulo fez esse contato, ela vai dar aula. Do que ela vai dar aula mesmo, Paulo? Ela vai falar sobre autocrítica, autocompaixão e acho que a crítica do terapeuta também, se eu não estou Ótimo. errado. A gente vai ter aula sobre atendimento a minorias
sobre sensibilidade cultural, a gente vai ter aula sobre evidências científicas da terapia focada na compaixão. Gente, tem tanta coisa, tem tanta gente querendo dar aula na compaixão que eu não estou conseguindo enfiar tudo assim. Até o final do ano já está tudo preenchido. Então, tem essas aulas e tem esses encontros. Enfim, espero ter explicado. Marta, Então, Érica, só voltando ao tema da especialização, porque assim, primeiro eu quero te dar os parabéns pela aula, gostei muito, e eu acho que tem uma coerência no seu curso que se fundamenta na teoria, né? É como paixão, a autoprática, né? Os exercícios todos que a gente faz, e essa experiência é muito enriquecedora para nós terapeutas, né? Ter essa comunidade que a gente pode colocar as nossas vulnerabilidades e no seu caso, no grupo que você organiza, realmente funciona. Eu acho isso bastante interessante, quero parabenizar você por isso. Mas te dizer que, assim, daria para colocar como especialização, acho que favorece a muita gente, em termos até de concurso, depois, quem vai fazer, pessoal até mais jovem, eu acho que é interessante, porque, assim, efetivamente você dá muito mais que 185 horas ou 165. Só para ler esses livros, eu não levo só 2, 3 horas por semana nesse curso, não, porque eu gosto de ler. Assisto às aulas, mas eu também leio o livro, né? E é muito mais que isso, né? As autopráticas levam muito mais do que esse tempo. Então, assim, tem muito curso que nem usa esse tempo todo e dá título de especialização. Você usa muito mais e não está dando. Como uma proposta, né? Eu gostaria que você repensasse isso em relação ao título, porque realmente você dá muito mais, a gente usa muito mais de 360 horas, vai usar. Quem leva a sério o curso, né, leva na boa, querendo mesmo aprender e se desenvolver, vai gastar muito mais que 360 horas, com certeza. Mas acho que vai gastar com prazer também. obrigada, Marta. Oi, Blácia. Eu estou querendo dizer aqui que eu estava assim, não vou fazer, não vou na aula, não vou. E eu vim e já me inscrevi. Porque assim, eu estou no três. Eu tô fazendo, eu tô aqui, eu tô encantada com o livro, fazendo autoprática. Então, assim, eu acho que é um momento muito lógico usar na clínica, claro, eu estou começando agora, e tal. Mas eu queria falar isso, que realmente, assim, também acho que cabe uma especialização da Érica, cabe, que estava muito bom, viu? Você repensa aí. Mas eu já me inscrevi, mesmo assoberbada, viu? Só para te dizer isso. Que bom, Blácia. Ai, Vamos gente. juntas aí. Depois eu aguardo vocês entrarem em contato, tá bom? Boa noite. Boa noite. Elisandra, Isso, boa noite. Prazer, Érica, tudo bem? Na tudo bem? verdade, uma pena que eu não consegui acompanhar a aula, eu estava com um paciente desde as 4 horas, eu parei agora, eu falei, deixa eu ver se ainda estão lá. Aí eu entrei aqui, vocês estavam. Então, eu que até que perguntei do valor e tudo mais, porque eu caí de paraquedas aqui Ah, e tá. vocês já estão terminando. Só uma dúvida, eu vi que você terá encontro todas as quintas-feiras, é isso, à Não, noite? uma mensal. Ah, tá. Porque aí No eu falei assim, site tem certinho as datas para você olhar. ah, tá. Porque como geralmente os meus pacientes é para mais à noite, eu fico atendo até às 9h30. nove Aham. e meia, às vezes tem dia que eu termino mais cedo, mas assim, se fosse, porque você falou, prezo muito pelo presencial, eu entrei quando você estava falando isso, que você preza muito pela presença, pelo presencial não, pela presença das pessoas e tudo mais, aí eu falei, ué, como é que eu vou fazer com o paciente? Como é? E eu também quero participar, mas aí a minha agenda aí vai ficar complicada. Mas então, esse encontro de quinta é uma vez por mês, é É uma isso? vez por mês, isso. Ele é gravado. Então, sei lá, de repente você consegue remanejar com seus pacientes a cada 2 meses, ou remaneja só quando for do treino de habilidades, que eu não vou gravar. Isso é super possível, tá? Você Ah, pode, por tá. exemplo, nossa, eu não vou conseguir ir, Érica, mas eu tô com uma dúvida aqui, tô desesperada. Bom, primeiro que eu posso te tirar a dúvida pelo WhatsApp sem problema nenhum. Você pode me mandar a Sim, dúvida, eu levo ela na aula e gravo, e você vê a gravação, você vai ver a resposta para a tua dúvida. certo. Ah, tá. Perfeito. E eu vi que começa em junho, né? 11 de junho, isso. Tá, obrigada.
Tá ótimo. Bom, eu vou olhar lá, vou dar uma vasculhada e qualquer coisa eu pergunto. Mas muito obrigada, viu? Imagina. Micheline, se eu comprar hoje, o desconto já aparece sozinho. É assim, ó. Vocês não vão clicar num link de pagamento agora. O que vocês vão fazer é uma inscrição. Então, vocês vão colocar os dados de vocês lá, e aí eu vou entrar em contato com calma, bem sistema verde, tá? Amanhã. Só que todos os e-mails, porque a gente recebe essa inscrição por e-mail, todos os e-mails que chegarem hoje pra gente vão ter os 10% de desconto. Sistema verde, gente. Não me deixa com sistema vermelho. Eu quero pagar hoje. Não precisa. Colocou lá, já tá inscrito, tá? Não, clínica compassiva não tá incluído na formação, não. À vista tem desconto? Não tem, Marta, porque é o mesmo, sabe? O preço à vista a gente dividiu. Então na verdade já tem o desconto, né? O valor é 4.797, que juntando tudo, né? Juntando valor de supervisão, valor de autoprática, enfim, tudo. Se comprar avulso, dá isso. Daí a gente deu esse desconto, né, para formação e vai dividir igual. Não tem acréscimo na divisão. Tá? O link de inscrição. O Paulo vai mandar aqui para você, Renato. Deixa eu ver mais alguma coisa. Gente, obrigada aí pelos elogios. Tô vendo tudo, Nilceia. Você é incrível. Eu falo que se eu chegar nos 80 anos, que nem você, eu tô feliz, viu? Tô rodando aqui o site para ver se tem. Camila, o link para o upgrade é o site mesmo, tá? O Paulo mandou para você. Obrigada, Ju. Acho que a Ju saiu também. Mais alguma coisa, gente? Nossa, tem 53 pessoas aqui ainda. Meu Deus. E quem fizer a formação já vai acostumando, viu? Que uma coisa que vem de sofrimento meu dando aulas online na Como Paixão as câmeras ficam abertas. Nós estamos falando de conexão, como é que nós vamos assistir uma aula olhando para o preto? O blackzinho ali, com a janelinha preta? Não dá, né? É claro, né? Você tá lá, o seu filho começa a chorar, nossa, eu vou ter que apagar aqui um pouquinho, lógico, né? Mas sabe essas coisas de curso que a gente vai? Nossa, na pandemia eu fazia inglês, na cultura inglesa, com um bando de adolescente, gente. Ninguém ligava a câmera, só eu ligava a câmera e eu e a professora. Era muito ruim, era muito desagradável aqui. Não, Renata, não tem problema, eu nem tô vendo, eu tô vendo a Elisandra, a Adriana, a Marta, a Renata, o Cláudio e o Paulo, só isso. Não tô vendo todo mundo aqui, não. Fiquem tranquilos. Nessa a gente liberou, né, Paulo? Essa a gente deixou passar. Agora no curso, Porque, assim, chegou eu a vou ter ficar puxando a 200 orelha. pessoas, né? Chegou a ter 200 pessoas nessa aula que eu vi. 210. 210 pessoas. Você acha que eu ia ficar? Fecha lá pra câmera. Não. Essa aula de hoje está gravada, Érica, para eu Tô, gra- assistir amanhã? tô gravando, sim. A gente depois vai hospedar ela em algum lugar e manda o link para vocês lá no grupo da aula. Ah, tá. Que aí eu assisto depois. Tá. Ótimo. Hum. Então, Juliana, tá bom, Ju, tá bom. Então, acho que a gente pode encerrar, né? Se ninguém tiver mais, deixa eu colocar aqui, ó, na galeria para ver todo mundo. Tem bastante gente aqui ainda. Bom, pessoal, é isso então. Vamos terminando. Quero agradecer demais, assim, vocês, a atenção de vocês, o interesse pelo tema. E para quem já se inscreveu, não vi ainda os e-mails, então já vou dar boas-vindas, porque eu sei que vocês vão ficar e vocês vão gostar demais. E a gente vai se falando, então, tá bom? Obrigada, boa noite, bom final de semana.